Fala pessoal do Terceira Venda, mais um episódio nosso e hoje, Bandão, a gente vai falar sobre prospecção, que eu afirmo em dizer que talvez é o maior desafio do nosso segmento. Como tá na frente do comprador, e eu tô com uma pessoa hoje aqui que é especialista e eu vou te falar que chegou muito antes que todos esses gurus da internet, que chegaram com o livro tudo, há 20 anos, antes da internet fazendo prospecção. Mas antes de apresentar o nosso convidado, eu tô aqui com o meu fiel parceiro de bancada. E aí, galera, Marcelo Bando. Ó, pessoal, e hoje é um dia muito especial, aniversário do meu amigo Lucas. Depois a gente vai comemorar. Espero que ele pague a conta. Mas hoje vai ser especial mesmo, porque esse tema, né, Lucas, é realmente um desafio para todas as empresas. Aí. Para quem não conhece, não tem internet, hoje eu tô aqui com Valquíria Alves, que tá no setor do mercado de terceirização, começou há mais ou menos 20 anos, com prospecção ativa, enquanto ninguém falava disso. Eu queria saber, para quem não te conhece, quem é Valquíria Alves, um pouquinho da tua trajetória. Olá, pessoal. Eu sou a Valquíria Alves, conhecida. Empreendi corrigindo aqui o Lucas, não são 20 anos, são 35 anos. Foi desde 1985 comecei. Na internet, né? Não tinha internet, não tinha internet. Era discada. E não tinha Windows, era DOS. Né? E de lá para cá, muita coisa foi mudando. E eu criei a WA, né? Fundei a WA. A WA está ainda no mercado, hoje na direção da Luciana, que toma conta de toda a parte operacional, comercial. E estou empreendendo também em outros segmentos. Hoje estou com uma franquia, um comércio no varejo, mas sempre buscando prospectar no dia a dia. A gente não para, de uma forma ou de outra. Para quem não conhece quem é a WA, explica para quem está assistindo o que é a WA. A WA, ela nasceu de um convite de uma empresa, há 35 anos atrás, que queria treinamento para o pessoal de vendas, que queria vender mais. Na época, o treinamento chamava Como Vender através do telefone. E depois desses treinamentos, eu fui convidada pela empresa para executar aquela atividade que era vender pelo telefone, mas ele trabalhava com serviços. De terceirização de mão de obra na área de segurança, facilities. Esse foi meu primeiro cliente. Eu fiquei com ele durante 6, 7 anos, com exclusividade, trabalhando. Essa empresa hoje não está mais no mercado. E depois foi lá que eu fui aprendendo, né, como prospectar. Eu não fazia isso, eu não sabia como fazer. Aliás, eu acho que poucas pessoas sabiam exatamente o que era prospectar, porque não se falava em prospecção. Todo mundo chamava de telemarketing naquela época. Exatamente. Ninguém falava de prospecção. Não essa palavra veio muito depois. Né? Nós éramos um telemarketing, porque usávamos o telefone para fazer a venda. Isso era só a ferramenta dos vendedores, era só praticamente telefone, né? Telefone, porta a porta, né? E telefone, né? Exatamente. Lista amarela? Não era lista amarela, mas era uma lista comprada na banca de jornal. Como se prospectava há 30 anos atrás? Sem internet, sem nenhum recurso tecnológico, foi um grande desafio. Né? Hoje eu fico pensando como aquilo foi possível. Eu trabalhava de casa, contratei uma pessoa para trabalhar, para fazer a prospecção. Já fazíamos isso home office há 35 anos atrás. Né? Contratei uma pessoa que, acho legal falar que ela ficou comigo por 25 anos, né, fazendo esse trabalho, desde o início. Né? Durante 25 anos ela ficou aqui na WA. E era um grande desafio hoje, olhando como é que foi. Eu comprava a lista na banca de jornal, eles vendiam as 5 maiores empresas, 5 mil maiores empresas, 10 mil, enfim. Eu digitava aqueles leads numa planilha, que não tinha Excel ainda na época, inclusive, eu digitava aquilo, eu imprimia aquelas listas e dava para aquela telemarketing, e ela fazia as ligações. Nós montávamos ali um roteiro, um script,
E ela escrevia no cantinho daquela folha onde tinha todos os leads, ela ia escrevendo em códigos, porque não dava nem tempo de escrever. Ela escrevia em códigos, T era terceirizava ou não, né? Então terceirizava, tinha T, L, limpeza, V, vigilância, enfim, o nome do e-mail, fazia ali a pré-qualificação e nós oferecemos a reunião de apresentação para o nosso cliente comparecer na reunião com os vendedores e tal. Na época, nós marcávamos uma média de 70 reuniões mensais. 70 reuniões bem bacanas. Sim, um perfil completamente diferente do que a gente vê hoje. Valquíria, você chegou a fazer um treinamento na empresa, uma imersão, a representar a empresa, ou você tinha uma ideia, mas o que era a empresa, porque não tinha internet, mal tinha um portfólio, papel, né, físico. Então você estudava um pouquinho da empresa, junto com a área de vendas, e o pessoal de vendas também treinava o seu time para fazer a prospecção, o telemarketing? Olha, mais ou menos, assim, eu fiz uma imersão, vamos dizer assim, na empresa, passei alguns dias na empresa para conhecer a estrutura, mas tudo muito rápido também, tá? Conhecer o que era terceirização, eu fui aprendendo ali no dia a dia. Os vendedores eram muito envolvidos, mas o diretor, o principal executivo ali, ele era muito interessado. Nós tínhamos reuniões mensais para dar feedback, ele trazia toda a equipe dele, ele tinha pessoas em outros estados, era bem bacana. E foi, assim, um sucesso, eu fiquei com ele 6 anos, ele exigia exclusividade, e eu também, assim, marcando 70 reuniões mensais com uma pessoa. Eu não tinha tempo para fazer outra coisa, porque era ali na unha. Então eu passava o dia digitando, organizando aquelas informações, entregava a lista às 6 horas da tarde, eu pegava meu carro, ia na casa daquela telemarketing, recolhia tudo que ela tinha feito, né, aqueles textos todos não lá. Não tinha nem fax, né? Nada. Não, tinha fax. Tinha fax. Aí eu pegava aquilo, mas é que eu tinha que levar a outra listagem para ela. E passava ali de noite, ali digitando, organizando as informações, porque ela tinha que fazer follow-up daquilo. Então, como organizar aquilo tudo? Como que você organizava com a agenda dos vendedores essas reuniões? Tinha uma pessoa que era responsável lá na empresa que recebia as reuniões, então eu não fazia o controle de agenda, a organização. Mas você marcava a agenda sem saber a agenda? Sem saber a agenda. A ordem prioridade era do telemarketing, as reuniões que vinham do telemarketing. Então, veio reunião do telemarketing, eles tinham que, se o bando não podia ir, o Lucas ia e assim acontecia. Eu fiquei curioso, dessas 70 mais ou menos por mês, como era a taxa de conversão de vendas efetiva? Porque naquela época acho que a concorrência sempre existiu, né? Sim, mas talvez acho que como você menor. era mais efetiva nesse sentido, acho que a chance era maior, né? Sim, a gente tinha muito feedback de fechamentos, tanto é que nós ficamos com ele 6 anos e só encerramos o contrato porque a empresa quebrou. E naquela época, quando a empresa estava em vias de quebrar, o pessoal da Grabber me conheceu. Me conheceram num evento dentro dessa empresa, onde foi feito lá um evento, e eles fizeram questão que eu apresentasse o meu trabalho, e lá estava a Eric, estava Luciano, né, e eles me conheceram. Quando a empresa quebrou, eu fiquei desesperada, porque ele era meu único cliente, né, 6 anos trabalhando com exclusividade, eles meio que quebraram, e aí a Grabber me chamou depois de 1 mês, quando souberam que eu tinha saído de lá. E aí eu comecei a expandir mesmo, o trabalho da WA com outras empresas. Trabalhei por muitos anos com exclusividade na área de vigilância só para a Grabber, mas na área de facilities eu tive vários clientes ali. Essa prospecção que você fazia na época da sua primeira empresa, era uma prospecção de pegar o nome ali da empresa e já fazer uma ligação free, já tentava agendar? Não. Lá era bem interessante. Lá nós fazíamos, era a época da mala direta, né, tinha muita mala direta. Uhum. Então eles criavam algumas estratégias de mala direta, e uma que, assim, ela teve bastante sucesso, era uma caixinha. Eles tiveram uma sacada bem bacana no meu ponto de vista. Era uma caixinha e bem bonita, a primeira caixa, bem bonita, branquinha, com o logo da empresa, né, a foto da empresa. Quando você abria, aí você já queria abrir a caixa, porque ela era alta, branquinha, assim, parecia uma caixa de bombom alta. Você abria a caixa, tinham 2 flanelas, uma de cada lado.
De um lado era uma flanela bem ralinha, laranjinha, ralinha, tal. No outro lado era uma flanela bem felpuda, bonitona, era branca. E no meio estava escrito assim, tinham vários folhetos, mas o que estava em cima era assim: se uma dessas duas flanelas fosse uma empresa de limpeza, qual você escolheria? Era automático você pôr a mão em cima da branquinha. E quando você põe a mão, você já logo percebia que tinha um papelzinho ali no meio. Aí você virava a dobra da flanela, estava escrito assim: você acertou, nós somos a empresa tal, né? Você escolheu a empresa tal. É a do espelho também que você contou, né? E aí, o que nós fazíamos? Então tinha toda uma logística. Eu recebia aquelas caixinhas na minha casa, tinha caixinha na garagem, na sala, no quarto, eram muitas caixinhas, né? Porque o volume era muito grande. Então eu já recebia, vamos supor, 500 caixas. Então, se eu recebia 500 caixas, eu sabia que eu ia prospectar 500 clientes. Então, eu já fazia o remanejamento daqueles 500. Então, vamos supor, vou pegar 400. 100 por semana, eu que levava no correio as caixinhas. Eu já tinha uma lista para quem eu mandava aquelas caixinhas. E eu dava um tempo, uma semana. Dali uma semana, começávamos a fazer o contato com aquelas empresas. Aí ligava, perguntava quem era o responsável. E era bem mais fácil falar com as pessoas naquela época. Por isso que nós marcávamos tantas visitas. Olha que engraçado, eu recebi 2 caixinhas esse ano. Uma foi lá na empresa, na Megavi, que eu recebi uma caixa bem bonita do Salesforce. Salesforce, né? Mas fenomenal, assim. Aí tem um apelo de sustentabilidade, veio um monte de coisa assim, bem chique mesmo. Uma parceria que fizeram aí com uma instituição, com uma organização social. E ontem eu recebi uma caixinha da minha agência de publicidade, uma caixinha de... Quando eu abri, tava cheio de coisa de festa junina. Tinha desde paçoca, essas coisas, aí eu distribuí pra todo mundo no departamento. E marca, É engraçado, né? Você foi uma coisa de tantos anos atrás e eu recebi 2 Quando nós fazíamos o primeiro contato, a caixinha já tinha aberto as portas para nós. Porque a pessoa que recebeu a caixinha, antes de mandar a caixinha, nós fazíamos uma pré-ligação para saber quem era o responsável pela contratação. E aí nós endereçávamos para a pessoa correta. Então, quando nós voltávamos a ligar, aí com a abordagem para o agendamento da visita, a receptividade era assim: puxa, você que mandou aquela caixinha, que legal, eu já estou aqui usando. Aí a visita estava marcada. Né? Dificilmente o cliente ficava tão feliz, gostava e não marcava reunião. Né? Mas você acha que hoje em dia funcionaria? Não, comigo funcionou duas. Talvez funcione. Assim, mas você acha que não investe? Eu acho que é um investimento muito alto. Né? Eu acho que é um investimento alto. Mas que cria um impacto, cria. Porque você mesmo falou agora, está falando para todo mundo sobre... E você citou o nome das empresas. Talvez, mano, se você pensar em fazer isso em escala e volume, talvez seja um investimento alto. Mas se você pensar, talvez, no seu ICP principal, assim, quem são os clientes com maior... target ali, né? Você fazer... Eu acho que, assim, se você baliza o custo mais o quanto talvez você vai aumentar de conversão, eu acho que vale. A minha preocupação é o quanto hoje funciona, porque naquela época a compliance é zero. O quanto hoje passa isso num compliance ou não, mesmo sem... Tem uma intenção comercial por trás. Mas o compliance hoje das empresas estabelece valores, né? Tipos de brinde. Muitas empresas recebem caneta, caderno, uma coisa assim simples de mesa, de escritório, show de bola. A ruim é você receber um tablet, receber um relógio, celular. Né? Porque eu acho que essa estratégia, você sai do barulho do quê? Hoje todo mundo quer mandar e-mail. Prospecção virou cadência de e-mail. Só que no e-mail, eu devo receber pelo menos, vou falar sem brincadeira, umas 100 propagandas por dia. E prospecção e tudo. Uma prospecção ali, muito difícil de me chamar a atenção. O físico, ele foge do trivial. E é o que vocês falaram, tem a questão experiência sensorial, é algo difícil, escasso. Eu acho uma baita estratégia. Porque hoje todo mundo fala de aquecer o lead, de deixar ele quente antes do agendamento, e se fazia isso há 20 anos atrás. E algumas estratégias que eu recebo também bastante e-mail, parece que a pessoa ele quer usar como se fosse já, como se conhecesse, né? Ele já manda um e-mail dizendo assim, conforme a gente falou lá nas redes sociais, ou no e-mail anterior, talvez você não tenha visto. É mentira, ele não mandou. Sim. Aí que eu fico com uma raiva, eu já bloqueio na hora.
É porque Aí eu falo para meus vendedores, nunca faça porque isso. hoje em dia todo mundo usa esse mesmo roteiro, né? A Esse técnica, mesmo né? script. Então você sabe que o aquilo seja não verdadeiro, é É um o né? template da template. internet já. Mas isso funcionava, a caixinha gerava uma experiência positiva para todo mundo? Para todo mundo. Tivemos alguns episódios até engraçados hoje, né? Na época tensos, mas foi até engraçado. Nós mandamos uma caixinha para um colégio israelita, alguma coisa assim, e nós tínhamos, o marketing tinha mudado a caixinha. Não era mais aquela caixinha branca, acho que por uma questão econômica. Custo, Não, foi custo e também foi porque eles perceberam que muitas caixinhas poderiam ser desviadas, nem chegava na pessoa, porque quem recebia a caixinha era a concorrência terceirizada. Então a caixinha passou a ser uma caixinha de papel craft e sem remetente, só com o destinatário. E aí essa caixinha foi parar num colégio israelita. Quando chegou no colégio, né, depois nós ficamos sabendo dessa história, eles tinham tantos medos, né, tanta desconfiança, que eles chamaram um tipo esquadrão antibombas para desarmar, para abrir aquela caixinha. Quando a Vilma ligou, até então nós não sabíamos que isso tinha acontecido. Aí a Vilma ligou para falar, o Lucas, que estava lá no cadastro, né? Lucas, eu sou a Vilma, eu sou da empresa X, né? Nós mandamos uma caixinha com presente. Você que é da caixinha e tal. Aí ele contou tudo o que tinha acontecido. Poxa, o pessoal da portaria chamou e tal. E marcou reunião, viu? E marcou reunião. Era muito fácil marcar reunião. A caixinha ajudava muito, muito. Tanto é que depois a gente sentiu bastante quando parou a questão do envio da mala direta. Nós ficamos lá 6 anos, né, nessa empresa. Então foi mudando as estratégias, redução de custos, com certeza impactou os envios, e a gente sentia essa diferença, né? Porque você tinha um motivo para ligar. Você tinha mandado um presente, né? De certa forma era um presente. Reciprocidade, né? E aí, exatamente, você pega o gatilho da reciprocidade. Ele se sentia meio que na obrigação de retribuir e atendendo o pedido, que era uma reunião sem compromisso, para a ideia, conhecer. E o foco era sempre o pessoal de compras. Não, porque varia bastante. É que naquela época quem comprava era o cara do RH, do trabalho, né? Financeiro. Sempre foi um pouco diversificado. Então, o cara do RH, pessoa de suprimentos, compras, o gerente operacional, um gerente de facilities mesmo. Então, depois que você saiu, foi para a Grabber, pegou uma das empresas com maior referência do mercado. Sim. Você via que era o maior desafio desse projeto Grabber Prospecção. Eles já tinham prospecção, alguma coisa, ou para eles também era algo novo? Não, mas na Grabber foi muito bacana. Sim, eu tenho Grabber como uma referência, assim, do trabalho. A direção Grabber que me contratou entendia qual era o propósito do nosso trabalho. Então, nós caminhávamos muito juntos. E o que eu quero dizer? Eles entendiam que o objetivo não era que eles iam vender porque eu marquei uma reunião. Eles não esperavam que a reunião por si só fosse gerar o contrato. Eles sabiam, eles entendiam que fazia parte do processo comercial, que ela era uma das estratégias comerciais. Então, eles faziam várias ações utilizando o próprio telemarketing, né? Que nessa época a gente já nem estava mais falando telemarketing, porque já começava a ser visto de maneira negativa, pejorativo, falar que era um telemarketing. Então, nós éramos assistentes comerciais. Aí o trabalho já era feito dentro da Grabber. Né? O trabalho era feito dentro da Grabber, com os profissionais da Grabber, e eu fiquei na Grabber 16 anos, prestando serviço para eles. Né? Então, eles utilizavam a estratégia ali do telemarketing para várias ações lá dentro, com o objetivo de prospectar. Né? Eram vários eventos que nós participávamos juntos, e então tinha um resultado bacana, sabe? Claro que sempre tinha também aquela história de que eu não vendi. Numa reunião, nós participávamos muito das reuniões comerciais, mensais, trimestrais, então muitas vezes acontecia
de numa reunião a equipe comercial ser cobrada por fechamentos. E aí era aquela coisa, né? Eu não fechei porque a WA não me entrega reuniões de qualidade. Tomando pra padaria. Né? E aí, eu sempre, né? Me diga o que é uma reunião de qualidade. Porque esse aspecto da padaria é uma discussão muito legal. Realmente, assim, ó, você me agendou na padaria, a padaria não é perfil. Aí não existe discussão. Realmente Sim, não. Não é de qualidade. Não é perfil. Não é o perfil. Mas eu te trago num baita cliente. Eu te ponho lá, Bando. Eu te ponho lá no laboratório Axê lá. Ponho na frente do cara. Mas o cara não. Ele tá super satisfeito com o atual fornecedor dele. Ele não sentiu interesse de você e não quis avançar comercialmente com você, até porque não é o bid e tudo. É uma reunião de qualidade ou não? Eu acho que é qualidade. Na nossa concepção pra caramba. Claro. Primeiro é que é a conversão, né? Que você o seu objetivo foi convertido, né? Você de gerar demanda. Gerar demanda e agendar dentro do perfil. Aí a página 2 a gente fala assim, aonde começa a responsabilidade do time de vendas de fato, né? E que eu acho que o grande desafio nesses projetos, eu posso falar, eu estou muito tempo com a Valkyria dentro de WA. A cada 3 clientes que a gente atendia, 2 não tinham CRM. A Grab era um desses, não tinha CRM. Sim, não tinha CRM. Então, é difícil como é que você vai manter um acompanhamento? Como é que você vai agendar um follow-up? Então, tava todo mundo com o seu caderninho, com os seus contatos, a empresa não tem conhecimento, aí a única discussão que existe no processo comercial é se vendeu ou se não vendeu. Se não vendeu, por que não vendeu? Mas não tem dados. Mas é engraçado, eu trabalhei na Grab, você sabe? Sim, sei. De 98 a 2003. E era o famoso caderno debaixo do braço, pastinha de folder no plástico, sabe, né? Do plástico, e apresentar para o cliente num folder, assim. Notebook era um negócio dessa grossura assim, era aquele StarTAC, né? Sim. StarTAC. Que época que você iniciou lá com o Eric? Em 2001. 2000 já tava, eu saí de 2003 de lá. Não, 2001 não. Mas a Grabber, eu vou falar uma coisa pra vocês, eu posso falar que eu tenho muito orgulho dela, porque assim, primeiro pelo Peter e pelo Lars, porque assim, são pessoas que foram fora da caixinha, né? Não é de uma empresa familiar, uma empresa que veio no mundo militar, eram 2 empresários gigantescos, um suíço, o outro era dinamarquês, uma estrutura extremamente profissional de organização e era completamente diferente das demais. Se destacava, assim, chamava a Grabber de a empresa de grife, né? Associava a Grabber com uma empresa cara. E não era cara. Na verdade, naquela época lá, acho que a margem era boa. Era cara, né? Porque você vendia, ela não comprava. Foi em 96 que eu comecei na Grabber. 96. E você vê, durante vários clientes que passaram pela WA, uma coisa que me chamava atenção na Grabber, né? Tem muitos clientes que quando você prospecta, você gera lá um follow-up, porque muitos clientes, diria que 95% não querem a reunião. E você gera um follow-up para fazer essa reunião posteriormente. E tem aqueles que marcaram a reunião, mas que não gerou um fechamento. Então, nós voltamos sempre, essa sempre foi uma estratégia nossa, volta a ligar para esse cliente. Muitos clientes, muitas empresas não querem esse tipo de reunião. Eu já fui nessa visita, eu já fui nessa empresa. Ok, mas se o cliente aceitou aquela reunião, será que depois de 1 ano não tem nada de novidade? E as pessoas mudam, né? As pessoas mudam, o cenário muda. E aconteceu de nós, lá na época da Grabber, nós participamos de um fechamento que foi uma indicação da WA, na TAM. Foi um contrato de mais de 1 milhão. E na época a vendedora Edna fechou e foi mais de 1 milhão. E eles haviam efetuado mais ou menos 5 reuniões. Depois de 5 anos, praticamente, teve um fechamento. Então, essa trajetória que teve uma vida longa fez com que os frutos realmente aparecessem. Então, acho que essa coisa, assim, essa expectativa muito imediata atrapalha bastante na prospecção, né? Porque você tem um tempo e o cliente ainda está amadurecendo a ideia de querer, ele não está cotando, ele não tem a mínima necessidade. Então, você
você vai criando aqueles follow-ups e você vai voltando no momento mais propício e aí começam a aparecer. Mas muitos clientes não têm essa paciência, né? Ele contrata achando que a partir de agora ele vai vender. Eu acho que o grande desafio, Bando, é que sim, é fácil, talvez, não vou falar que é fácil, mas é mais fácil você vender para alguém que tem um problema claro ali, um bid aberto, tudo. Agora, quando você chega com um cliente que ele está satisfeito com o atual fornecedor, ele aceitou a reunião, mas ele está satisfeito. Eu cheguei a acompanhar empresas dentro da reunião, e assim, Lucas, a reunião não tem qualidade. Aí o vendedor, ele sabia que a reunião era uma reunião de apresentação, cliente satisfeito, não está com o bid aberto. Qual era a primeira coisa que ele perguntava quando ele chegava na cara do comprador? Ricardo, eu tô aqui, sou da Graber, me conta um pouquinho do que você tá precisando. Aí o que o cara falava? Não de nada, né? Tô precisando de nada, você que me ligou pra marcar reunião. Ah, mas então quer dizer que você não tá precisando de nada? Então a menina insistiu na visita? Ela me ligou. Acho que naquela época, diferente de hoje, não valorizava tanto a questão do relacionamento, né? Eu acho que hoje é pior. Antes era aí no foco, eu quero vender. Hoje você tem que fazer uma construção, né, de relacionamento. Então hoje o foco hoje na visita com o pessoal, muitas vezes, é muito mais de relacionamento, de iniciar uma paquera, um namoro, para depois fazer todo o mapeamento. Mas é difícil a gente encontrar um cliente com essa mentalidade. Não sei, vocês que estão aí no mercado. Muitas empresas querem, assim, ela não quer ir para presente, ela não quer ir, ela só quer ir se for uma cotação. Eu acho que uma empresa maior, que ela tem um volume maior de vendedores e atende grandes tickets, ela já tem uma mentalidade de um ciclo de vendas longo. E ela entende que, olha, eu estou investindo no relacionamento agora, esse meu vendedor tem custo, essa reunião tem custo, a hora dele tem custo, às vezes ele vai pegar um avião, que às vezes tinham isso. Só que se um contrato desse fechar, paga tudo por um contrato muito grande. Agora, quando é o cliente de pequeno e médio, que ele vai num condomínio, ele vai numa empresa pequena ou média, aí talvez ele já está buscando o retorno. Né? Retorno de... Ou principalmente no caso, quando é o dono fazendo processo comercial. Ele tem uma série de desafios no dia a dia dele. E aí, quando ele se coloca na frente de um cliente que não está cotando, ele ignora, porque eu concordo com ele, ele não vai fazer follow-up, ele não vai fazer acompanhamento, ele não tem um treinamento, muitas vezes, de vendas. A maioria dos donos tem uma naturalidade comercial, mas precisa de técnica, precisa de tudo. Então, muitas vezes o cara não vê proveito porque ele está lá. Fechou a venda? Não, próximo. Fechou? Não, próximo. Não, próximo. E não se cultiva. Esse é o mais difícil de trabalhar a prospecção, quando é o próprio dono que faz. Mas, de certa forma, não é um erro, de certa forma, do time de pré-venda, mas de time de vendas na hora de estabelecer o jogo, as regras. Sim. Porque assim, se você tá falando que é para apresentação, que o cara não tá cotando, esse cara aqui já vai com uma outra expectativa, né? É que o cara, de certa forma, o cara já acha que já vai gerar um orçamento, né? Isso que é fogo. Né? Talvez o nome apresentação, se você for levar ele de forma literal, você entendeu que você vai lá para apresentar o serviço. Mas talvez a reunião não é uma reunião de apresentação, seria a reunião de relacionamento. Mas a gente falava assim, cara, você não tem um produto muito bom? Você tá falando que você é diferente do mercado, que você faz diferente, que teu preço é competitivo, que você tem essa qualidade. Esse é o momento de você conseguir tirar essas necessidades inativas daquele comprador. Porque se você tá falando que você oferece algo que o mercado não tem, ou melhor que o mercado tem, como é que o cara vai ter interesse de te receber, sendo que ele não sabe? Ele não conhece, Aí muitas vezes acontecia do cliente falar assim, não, Lucas, mas a pré-vendas tem que passar esses diferenciais. Só que aí na nossa concepção você pulou uma etapa. Como que eu pego um pré-vendedor que recebe um salário mínimo? Salário mínimo veio lá do call center, a gente colocou ele nesse desafio, o cara tá falando com um comprador, um tomador sênior, especialista em segurança, e a gente vai falar do diferencial. E é o que a gente brigava muito. Às vezes o cliente chegava pra gente e falava assim, Lucas, você tem que falar do nosso diferencial. Você tem que falar que a gente é uma empresa dinamarquesa, que a gente tem 20 anos de mercado. Porque aí o cliente vai chegar, a gente vai chegar grande na hora da reunião. Nós temos tais e tais certificados. Isso. Eles querem que você fale isso. Muitas vezes o cara, ele falava assim, Lucas, eu escutei a reunião, não gostei, eu quero que... Esse é o script a partir de agora. Eu falava, perfeito. Como você tem esse know-how de abordagem... Falava pra ele, me faz uma gentileza no treinamento. Faz essa abordagem com a gente. Vamos ligar para um cliente. Para um cliente, não. Pega uma lista aqui e liga. É aquele negócio, você matou o vendedor, né? Na verdade. Porque o vendedor não, você acaba com ele, porque ele não sabe nem... Agora... Não sabe nem começar. Eu sempre defendi a questão do pré-venda, né? Porque assim, acho que o vendedor, para fazer prospecção, é muito caro, né? Já começa por aí. O cara perde a maioria não é bom em pré-venda. Perde muito tempo. Tem vendedor que tem favor de fazer prospecção, né? Porque você tem que falar com quem não quer falar. Ligando lá,
ligar na recepção, na secretária, não sei aonde, na telefonista, até chegar na pessoa, o cara fez 3 ligações, já tá com preguiça e vai tomar É. café. Mas como é que na hora de você fazer a venda, né, para outras empresas, o pessoal entrava com essa objeção: "Ah não, meu vendedor que faz a prospecção. Ah não, eu já tenho 2 pessoas aqui que faz o pré-venda", teoricamente o pré-venda. Quais são de forma que você mostrava, assim, as diferenças de ter uma empresa especializada nesse formato, ao invés daquele modelo tradicional do vendedor ligar, como é que você Bom, vendia a esse primeira serviço? coisa, eu acho que quando a pessoa ela tem que executar várias atividades dentro ali ela tem várias atribuições ali no cargo dela, já fica difícil dela executar uma com maestria, com excelência. Então se você é vendedor, você tem que estar ali vendendo, você tem que estar fazendo proposta. A última coisa que você vai querer fazer é a prospecção. Isso a gente já sabe, na prática é o que acontece. Então esse era um dos pontos. Nós conseguimos ter uma equipe dedicada exclusivamente só para prospecção. Então a pessoa é treinada para falar com quem não quer te atender, né, então você acaba, criando ali uma abordagem que a gente sabe que vai funcionar. Ela está preparada, é resiliente para ouvir muitos nãos, e muitas vezes o vendedor não tem essa resiliência, ele faz algumas ligações e já desiste. Então acho que o melhor argumento é de você ter uma equipe capacitada, treinada para desenvolver aquela tarefa, que não é fácil, né. O vendedor, ele pode ser muito bom em vendas, mas prospectar é completamente diferente, não é vender, né. Você criar ali um interesse na pessoa e muitas vezes a pessoa te atende por uma educação. E eu acho que mesmo assim está valendo, olha o perfil daquela empresa, porque você qualifica ela, né. Você levanta alguns pontos e que você vê que é interessante, fazer aquela reunião, mesmo que seja para tomar um café. Aí acho que vai do bom vendedor, ele aproveitar aquela oportunidade e gerar uma oportunidade comercial, que não seja naquele momento, mas que seja ali para um futuro próximo, criou já aquele relacionamento. Eh, o vendedor nunca vai ser substituído por um pré-vendedor, Uhum. né. Quando você está olho no olho, cara a cara ali, é outra O cliente situação. sabe que é um Né. Sim, pré-vendedor. ele nem faz questionamentos para o pré-vendedor. O que acontecia mais, Bando, no cenário era que geralmente a gente chegava dentro das empresas pelo vendedor, porque ele não gostava de prospectar, então ele tinha que trazer uma empresa Sim, parceira normalmente era ele que para chamava. prospectar. O dono, na maioria das vezes, era contra, porque ele falava assim: pô, eu já pago um caminhão de dinheiro para esse vendedor. E o cara ainda não quer prospectar, ainda quer que eu conte. É muita moleza, E ainda quer que detalhe, ponha não na cara preenche do o gol. CRM ainda E também. É. nem CRM tinha. Então, essa mais ou menos era geralmente o cenário. E a gente fazia a conta de padaria com o cara. Cara, pensa assim, ó, você tem um vendedor, você paga 10 mil para esse vendedor. Vamos falar que ele passa 50% do tempo dele prospectando. Você tá gastando já 5 mil com prospecção. Os outros 50% ele tá gastando para vender. Mas quantas reuniões ele faz por mês? O cara falava assim, ele faz umas 10. Então, legal, então você paga já R$ 500 por reunião. Você concorda comigo que se você tivesse esse vendedor aqui 100% dedicado, ele conseguiria fazer umas 40 reuniões? Só que você tem 2 vendedores. E cada vendedor faz 10 reuniões. Ou seja, você gasta 20 e tem 20 reuniões. Com 10 mil mais um pré-vendedor, que custa 5 mil terceirizado, Uhum. com 15 mil você consegue fazer 40 reuniões. Matemática tá aí. Matemática simples, Agora é né? você que decide o que você quer. Só que às vezes, por muita política, eu tenho 2 vendedores que eu gosto e tal, acabava não acontecendo. Mas a matemática tava lá. E o vendedor era o cara que trazia a gente pra dentro, porque começou a virar isso assim, pô. Tinha vendedor que nem entrava muitas vezes na empresa se não tivesse uma estrutura de back-office, porque ele falava assim: se não tem estrutura de back-office, quem é o Como é que back-office? eu É ele. Ele é o back-office. é. E aí ele é comissionado por venda. E vira aquelas. Sabe o dono quando ele fala assim: se o vendedor bom é o vendedor que tá na rua? Só que o cara precisa prospectar. Como que ele vai Como é que ele prospectar vai da pra rua? rua? Esse é o desafio. E dias de hoje, hein? Imagina que você não consegue ligar, não consegue falar com ninguém. Ou é home office, ou é celular, ou é só e-mail. E o cara, lógico, sempre, toda a vida o cara foi sempre explorado, né? O comprador lá, a gente fala que deixa até o telefone fora do gancho, né? Porque Sim. É. é até compreensível, porque o diretor, hoje, o comprador que pode ser de categorias, né? Que é de serviço, Uhum. muitas vezes o cara recebe o quê? 50 ligações, 100 ligações por dia. E tem outras atividades. Meu, o É. cara deixa o telefone fora do, Sim. do gancho mesmo. E como é que
Vocês conseguiram chegar nesses caras, hein? Tem que ligar insistentemente, sim, na tentativa de falar. Então, uma das técnicas é, você tem que ligar várias vezes no dia para aquela pessoa, porque se você só ligar para ele uma vez e deixar para ligar amanhã, talvez você não vá conseguir falar com ele hoje, nem amanhã, nem depois. Então eu ligo para ele de manhã, ligo para ele antes do almoço, ligo depois do almoço, ligo à tarde, uma hora eu cato ele. Então essa é uma das formas, ligando. Um dos grandes ganchos que a gente tinha no processo de prospecção, que era ali o nosso super trunfo, era a questão do mailing. E quando a gente liga para uma empresa que a gente não sabe quem é a pessoa, você entra por baixo nessa ligação. Quando eu ligo lá na empresa, olha, eu quero falar, com quem você quer falar? Com a pessoa responsável. Então você não sabe nem com quem você quer falar, então provavelmente você quer vender alguma coisa. E aí dificilmente avançava. Então geralmente a gente fazia a ligação em 2 etapas. Nessa primeira etapa, eu só quero pegar o nome do decisor, abasteci o CRM, e depois ele volta para abastecer, e no follow-up aí eu já ligo querendo falar com o Carlos da área de compras. Aí o Carlos atendia, porque a recepcionista falava assim, bom, tem alguém querendo falar com o Carlos aqui. Alguém já com autoridade, né? Já liga pedindo para falar com o Carlos. E a gente tinha, você não é questionado. E a gente tinha muito treinamento nesses aspectos que as pessoas descartam de abordagem. A Valquíria é uma especialista em técnica de comunicação, desde o tom da voz. A gente era criterioso no quesito assim, caramba, essa menina, nossa, vai ser um desafio porque ela fala muito fino. Mia, voz... eu falava às vezes, parece um gato miando. E quando as pessoas geralmente vão pro telefone, elas começam a cantarolar. O que é o cantarolar que a gente brincava, né? Alô, senhor Bando, meu nome é Lucas, eu sou da empresa WA, nós temos 12 anos de mercado, e eu gostaria de poder estar agendando... Aí a gente já rasgava o verbo. Tinha pessoas dentro da operação que tinham muitos cacuetes, então botava lá, tinha as nossas técnicas para o cara eliminar os cacuetes. Então a gente batia muito nessa questão da oratória, porque quem está do outro lado tem que entender que quem está ligando, aparentemente é um especialista, uma pessoa mais sênior, porque se a pessoa falava problema e cadastro, lascou a ligação. Você pode ter o maior diferencial do mundo que você não Sem energia. Sem energia. Isso era o pior de pessoas que nem perguntar se você dispõe de um tempo, 1 minuto, 1 segundo, a pessoa vai... Meu nome é Enéas. Caramba, meu. Essa coisa de perguntar se tem um tempo, 1 minuto, é uma faca de 2 gumes, né? Assim, tem gente que gosta. Né? Então, mas assim, quando alguém me aborda, você dá a chance dela falar não. Não tenho. Existe a estratégia que no começo da ligação, liguei pra Valquíria aqui agora. Aí falei, alô, Valquíria? Aí você falou alô. Alô? Te liguei numa hora ruim? Você nem sabe quem eu sou. Se você falar ligou numa hora ruim, é porque provavelmente você tá numa hora ruim. Se a pessoa pode falar, ela vai falar. Porque qual que é o desafio da prospecção? Depois que eu comecei a falar, não, eu sou o Lucas, da empresa Megavig Segurança, eu tô te ligando, da Megavig Segurança, eu tô meio ocupado, você me liga depois? Então quando a gente pede o tempo antes, pergunta se o cara tá ocupado, e depois ele não tem como pedir pra ligar depois. Só que as pessoas às vezes invertem e falam o quê? Alô, Valquíria? Aí a Valquíria fala, alô. Oi, Valquíria, você tá ocupada agora? A pessoa vai falar assim, não, que eu tô de bobeira, lógico que eu tô ocupado. Eu tô sempre ocupado. Trabalhando, então, né? Às vezes, uma palavra maldita é uma palavra maldita no teu processo de prospecção. Você tem que ligar assim, oi, Valquíria, tudo bem? Você ganhou um prêmio de R$500. Aí desliga, não, é muito bom pra ser verdade, desliga. Eu não gosto nem que pergunte pra mim se tá tudo bem. Ele é contra o tudo bem. Eu sou contra o tudo bem. Por quê? Porque não tem nada a ver perguntar se tá tudo bem. Eu nunca falei com você. Eu nunca falei com você, é um quebra-gelo, mas isso causa em mim um desconforto, então eu imagino que pode causar em vários outros clientes um desconforto. WhatsApp, no meu e-mail. Mas quem está no seu WhatsApp? Pessoas que você já está ali tendo um relacionamento. Agora, você fala para mim, Valquíria, me liga no fim da tarde. Oi, Bando, aqui é a Valquíria, da empresa tal, tudo bem? Eu já tive um primeiro contato, agora do nada perguntar, a pessoa não sabe quem é você. Oi, Lucas, meu nome é Valquíria, eu estou da empresa WA, tudo bem? É porque quando... Eu concordo com você, Val, porque assim, quando você liga para uma pessoa que é desconhecida, a pessoa ela tá ansiosa para saber por que você tá me ligando. Eu não te conheço, não sei que empresa você é, o porquê que você tá me ligando. As pessoas começam a ficar ansiosas. E aí fica aquela conversa mais quando tudo bem? O cara ele quer saber da onde, e às vezes fica parado ainda, fala tudo bem e fica esperando. Aí, tudo. Não, é que eu tô te ligando. Então, eu já gosto de entrar direto. Oi, Lucas, meu nome é Valquíria, sou da empresa WA. E já vou direto. Por que eu tô te ligando? Eu peguei seu contato de tal lugar, eu tô te ligando porque...
Assim, a prospecção do mercado de facilities, eu acho que ela tem um desafio gigantesco comparado com outros segmentos. E quando a gente pega a literatura sobre prospecção, né, Aaron Ross, todos os livros que tem hoje, estão falando do mercado de TI, o mercado de inovação. Então, quando você liga para falar de inovação, parte do princípio que eu estou oferecendo algo que a maioria das pessoas não tem e eu vou resolver problemas que a maioria das pessoas tem. É uma conversa muito, talvez, mais com potencial de engajar o outro lado. Agora, quando eu ligo para oferecer limpeza para um cara que já tem limpeza e a minha limpeza não tem diferencial nenhum, qual que é o meu pitch? Qual que é o meu approach para conseguir esse agendamento? Muitas vezes você vai ter que ganhar do volume, você vai ter que ganhar do cara que ele fala assim, cara, meu, eu tenho a limpeza aqui, mas não tá tão legal, eu aceito. Então você vai ter que ganhar muitas vezes no volume. Porque o mercado, de certa forma, é comoditizado. A gente gosta de falar que não, mas às vezes a gente se esforçava muito para chegar no cliente e falar assim, vamos fazer um trabalho com esse cliente de entender o detalhe dele. Cliente, qual que é o seu diferencial? Ah, nós temos 10 anos no mercado, a gente paga os funcionários em dia. É engraçado que era exatamente isso. Então, hoje em dia é tudo que eu menos faço. Menos quer falar, né? Menos você quer falar. Como é que eu coloco isso dentro do script? Fala que a gente tem o certificado Bill Green. Tá, mas aquele momento da ligação é um momento tenso. Quanto mais a gente fala, mais abertura da negativa a gente tem. De repente tem que sentar e analisar esse discurso. Quando você fala que você tem 30 anos de mercado, o que você está querendo dizer com isso? O que você está querendo passar? Segurança, confiabilidade. Tipo assim, palavra capaz de falar assim, foda-se. Sim, é o que a pessoa do outro lado pensa, e daí? Mas porque ela não entendeu qual é o valor que aquilo tem, então você tem que transformar. Será que tem valor? Então você quer passar o quê? Depende da empresa, tem 30 anos. A Pires tinha 60 anos, ela quebrou. Sim. O Nubank tem poucos anos. Estrela Azul tinha 50 anos, quebrou. Então, não tem, pro cara que tá escutando, não tem percepção de valor. Não. Ele não vai falar assim, olha, se tem 30 anos eu vou agendar. Exato. Olha quantas empresas quebraram com tantos anos. O que a gente fazia na ligação era tirar o peso e a responsabilidade daquela reunião. O que é tirar o peso e a responsabilidade? Então eu ia ligar pra Valquíria e falava, Valquíria, meu nome é Lucas, eu sou da Mega Vig Segurança. Nós atendemos alguns clientes próximos da sua região. Eu dei uma olhada aqui no mapa, vi que você está na Zona Leste. E além disso, a gente também tem alguns clientes do mesmo setor e alguns cases de inovação dentro desses segmentos. E eu queria saber como é que está a sua agenda na próxima terça ou quarta-feira para o meu consultor comercial, que é um especialista no mercado de segurança, fazer uma apresentação com você, sem compromisso nesse início, mesmo que você esteja satisfeito com o teu atual fornecedor, para entender como é que você está sendo atendido, entender o seu cenário, e caso um dia você venha abrir um processo de cotação, para a gente ter o prazer de poder participar nesse bid. Como é que tá terça e quarta-feira para você? Eu quase não deixei o cara falar. Você prefere de manhã ou à tarde? Já anotou aí, Lu? E já assim, como é que tá sua terça? Você prefere de manhã ou de tarde? Tava duas opções já de horário. Porque aí o cara falava assim, caramba, ó, é uma reunião sem compromisso. Porque a gente tem que tirar o peso, porque esse era o objetivo mesmo. Ah, Lucas, então quer dizer que você falou que é uma reunião sem compromisso, então é sem compromisso mesmo. É sem compromisso. Se você falar com o cara assim, não, eu só vou fazer a reunião se você estiver cotando, ok, você só vai fazer cotação, só que você vai fazer 2, 3 no mês. Esse é o grande desafio. Volume e qualidade. E a maioria das vendas que aconteciam, que a gente conseguia mapear, eram de clientes que estavam num processo de apresentação. Porque quando você está com o bid aberto, é você e mais 10. Mas a gente conseguia encontrar várias pessoas que estavam para uma visita de apresentação, só que quando o vendedor ele tinha uma experiência, uma senioridade, ele chegava lá na empresa e ele começava a identificar. E aquela briga que a gente tem, né? A gente fala assim, o vendedor chegou na estrutura do cliente, ele começa a levantar toda a poeira e falar todas as coisas que estão erradas na empresa? Nunca, jamais. Não, mas você tem um tato de começar a apresentar projetos, soluções. Olha, cara, você já pensou, ao invés de ter esse cara, você ter um controle de acesso biométrico? Aí você é o cara do projeto, né? Faz sentido? Faz sentido. Mas é que tem coisas que você, seja de limpeza e segurança, você não pode falar o óbvio. É meio que você chamar o cara de burro, né? Sim. Você vê uma cerca lá, você não botou a cerca. Cara, você não coloquei porque não tem dinheiro. Então, assim, o cara já te quebra. Então tem coisa que não se pergunta. Né? Então você pergunta assim, se é dentro daquela. Você entende como vulnerável, se aconteceu alguma coisa no passado, se teve algum incidente, ou seja, você começa a buscar. Na verdade, na verdade, é um diálogo, na verdade, né? Porque se você deixar o cara no nível de conforto para conversar com você, é o melhor dos mundos. É a questão da empatia.
Mas sempre com o meu pessoal de prospecção, sempre tentava. Hoje com o LinkedIn é muito mais fácil, né? Sim, Porque hoje com certeza. é uma coisa diferente. Uma coisa é o pessoal de pré-venda, uma coisa é quando talvez eu ligo, o colete liga. Sim. Quando eu ligo para alguém, eu sempre vou usar como autoridade alguém. Ou usar uma ponte, né, no LinkedIn. Sim. Eu vou usar uma indicação. Ou vou usar uma questão da experiência naquele segmento. Dificilmente eu vou entrar num bate-papo e falar que eu sou o Marcelo da Mega Ligação muito Vida. fria, né? Sim. Ou eu sei que o cara tá na ex, eu sei que tá numa Sim. associação, ou porque ele é amigo Eu já do cria amigo todo esse tal. cenário para É. poder se aproximar. Porque esse processo Só que o não tem pré-venda volume, né? o pré-venda não consegue É fazer que eu estava isso, né? pensando aqui, O esse é pré-venda um não cenário consegue. correto, mas teríamos que dividir esses pré-vendedores Não, para vendedor para não tem volume, porque ele poder. não tem relacionamento do mercado, ele não Exato. é especialista no segmento. Teve uma época que eu cheguei pro time de pré-venda e falei assim, como ele tava na outra empresa, tava muito na área de condomínios, então eu falei assim, olha, a gente tá especializando bastante no setor de condomínio, na sua região Zona Sul e tal. Hoje temos aproximadamente aí um foco muito no nosso time de supervisão, não sei o quê. Ou seja, ganha autoridade em relação à massa, ao calor ali da região. E mais a especialização do segmento, né? Aí te ajuda um pouquinho. Uhum. Mas mesmo assim não dá para passar tudo isso pro pré-venda. Porque o pré-venda chega uma hora que ele já se perde. Porque ele já não é mais pré-venda, entendeu? Porque ele já perdeu aquele foco. Porque quem tem que depois gerar todo esse conteúdo é o vendedor, não é mais o pré-venda. Então esse momento até onde começar um e dar Para dar chance e para dar outro. o bastão pro outro, eu acho que esse é um desafio. O vendedor ele tem o papel de abertura, o papel de qualificação, e aí sempre também isso era uma briga com os nossos clientes do quesito assim. Quando começou a chegar mais esse conteúdo literário de prospecção, veio muito forte a questão da qualificação. O pré-vendedor é o qualificador. Então ele tem que ligar para o cliente, ele tem que entender se o cliente está satisfeito, qual é o budget, aí você faz um formulário. Isso funciona. Só que para a empresa que ela pede o seu contato. Porque pensa, eu ligo para você, Bando, faço uma prospecção ativa. Aí eu começo a perguntar, Bando, quantas seguranças você tem na sua unidade? Aí o cara já... Qual o prestador que você trabalha com? Qual o prestador que você trabalha? Qual é o budget que você tem? De 0 a 10, o quanto você está satisfeito com o teu fornecedor? Quando vai vencer o contrato? Quando vence o contrato? Nossa, né? O cliente olha assim, assim... Tinha hora que... Não, tem cliente que fala assim, por que eu tenho que te responder isso? Tinha hora que o cliente falava assim, mas você quer vir ou quer vender aqui? Porque na reunião eu vou te passar tudo isso. Então, esse bom senso é o que a gente tentava trabalhar. Mas tem clientes acho que as perguntas do script já tem que estar tudo ali. E aí você vai soltando de acordo com a receptividade. Exatamente, de acordo com a conversa, você vê onde você pode... Forçar o... Então, tem a questão da estratégia, porque quando vira formulário, e acontecia isso também é aerotécnica. Para vendedor ele começava assim, Valquíria, agora que a gente já agendou, eu vou te fazer algumas perguntas, tudo bem? Aí o cara já bufava, tudo. Qual é o seu endereço? O endereço ele já devia ter pesquisado já, tal. Quantas pessoas você tem na limpeza? 5. Então, mas sabe que essa coisa de endereço, sabe o que já aconteceu com a gente? Agendar na rua e existe uma rua em outra cidade, em outro lugar. Isso. Só que você confirma o endereço. Valquíria, deixa eu ver aqui. Você está localizado na rua tal, tal, em Campinas? Sim, você já passar as informações e não perguntar. Só que a estratégia... Só que também, às vezes, o cliente fala sim, não tá nem te ouvindo. Mas é outro cenário, né? Não, mas aí... É outro cenário, que você colocou e enfatizou. Mas a estratégia era falar o porquê. Então, ao invés de eu só perguntar assim, qual é o seu e-mail? Eu falava assim, Valquíria, para poder te mandar já a apresentação da empresa, qual que é o seu e-mail? Sim. Era tal. E para eu te mandar um invite, qual que é o seu e-mail? Você justifica e você... Para o meu vendedor já conseguir colocar na agenda dele, qual a localização da sua empresa? Então a gente vai colocando o porquê, pergunta. Porque quando vira formulário, o cara já começava a bufar. Isso é uma coisa que tem que treinar. A gente ia perguntar o escopo, não começava a perguntar o escopo do nada. Falava assim, Valquíria, eu quero que o meu vendedor ele vá o mais preparado possível para essa reunião. Então eu já quero que ele comece a desenhar um projeto. Por isso que eu queria entender quantas portarias você tem e tal. Aí o cara entendia o porquê que você tá perguntando. Se não virava pergunta pro pergunta. Isso é muito importante. Até hoje, por exemplo, assim, quando eu converso com uma pessoa no telefone, eu pergunto mais ou menos o escopo, a cara, por quê? Mas antes do cara perguntar por quê, eu já explico. Porque, assim, você tem que contextualizar tudo para poder conseguir a resposta. Visita. Aí quando faz especialista, o cara diz, opa, tá bom. Eu tenho isso. Então eu vou direcionar pro especialista X. Eu queria saber agora o que você enxerga. A gente falou dos desafios junto com o cliente, fornecedor. Eu queria saber o que você encontrava que eram os seus maiores desafios com a operação de pré-vendas. Era contratar, era treinar, era supervisionar, era fazer gestão. O
O que você entendia que era o maior desafio desse business? Quem é tão novo? Muito. Não tinha tanto comparado a um call center. Sim, não, com nós não, até porque nós não contratávamos muito perfil call center. A gente sempre tentou trazer pessoas com perfil um pouco diferente, mas sei lá, acho que o maior desafio é você encontrar pessoas qualificadas ganhando pouco, né? O mercado paga pouco e quer uma pessoa muito qualificada. É importante você trazer pessoas já desse segmento, isso facilita, pessoas que já estão habituadas a falar com pessoas, a receber muitos nãos. Então, você buscar profissionais que já tenham essa experiência, mas é treinamento. Não acha, gente? Pré-vendedor desse segmento, não acha. Não acha. Sabe o que eu fazia? Eu ia nos postes, perto dos call centers. A Valquíria, ela imprimia a vaga, aí ela ia lá na República, aí ela começava a colar nos... Aí eu morria de vergonha lá, porque tem uma máfia dos postes lá. O cara da placa... Eles tiram os você não pode folhetos colar no poste, porque ele coloca na placa dele lá. Aí a gente ia lá, ela com o durex e eu com os papéis. Aí ela falava, põe nesse poste aqui, põe mais alto. Aí botava e colava no poste. E ali, perto da 7 de abril, tinha as maiores empresas de telemarketing. Ivit, não me lembro mais o nome das demais. Então, eu sabia onde que elas ficavam e eu ia naqueles postes onde elas, na hora da saída, esperando, eu punha nas bancas de jornal e eu colocava e recebia aquele mundo de gente depois e tirava. Praticamente você era líder no segmento que você atuava e também nos seus clientes. Então, desculpe a ignorância, mas eu pensava, então não sei como você formava o preço para a Grabber, por exemplo. Mas não era melhor, então, você pagar mal, mas você que pagar um pouquinho mais e repassar isso igual vocês. Você consegue pagar um pouquinho melhor para a limpeza e passar para o cliente? Mas não tinha tanto concorrente, né? Não tinha assim tanto concorrente no setor. O concorrente era ele contratar um pré-vendedor para ele mesmo. Porque no final das contas... não era de outras empresas de... Não, porque no final das contas a gente cobrava um pré-vendedor 5.600, 5.800, porque a gente pagava um salário, o piso, só que tinha um comissionamento alto e agressivo para reter esse cara. Então vendia a 5.800. Só que o cara falava assim, pô, a cabeça era igualzinha, o cara da terceirização fazia o que ele não quer que faça. Mas se eu contratar um estagiário aqui, eu vou pagar R$1.000. Naquela época, R$500, R$600, muito caro. Era difícil o cara querer pagar mais por um pré-vendedor estar disposto a isso. E a gente conseguia pagar bem no comissionamento. Então o seu concorrente era o tomador, não era o concorrente de fato. Sim, não. Né? E hoje... né, eu ainda vejo que esse ainda é a maior dificuldade, assim, é conseguir conciliar a remuneração, uma boa remuneração, porque hoje você tem os SDRs, os BDRs, eu entrei em grupos de WhatsApp de SDRs, você fica assim, nossa, eu quero essa menina, eu quero essas pessoas, né? Você vê a conversa, liguei para vários, mas não tem como contratar, elas pedem 5 mil. Um pré-vendedor é 5 mil reais. E a conta fecha. Você não consegue contratar um pré-vendedor experiente. O cara tem que falar com um diretor de TI. Cara, você contratou um cara que fala problema e cadastro, errou. Você queimou, na verdade. Mas nós vem, né? Nós vem. E o pior, a gente colava no poste as entrevistas, aí ficava lá esperando as pessoas chegarem dentro da empresa, né? Quantos anos atrás isso? Uns 15 anos atrás? Uns 15, né? Aí, o cara chegava lá na entrevista, ele chegava com o quê? Com a folha do poste. Que ele tinha arrancado. Sim, ele arrancava a folha do poste. Ele arrancava e ele falava assim, ó, ele levava a folha do poste, aí isso mesmo. Caramba, lá vai eu de novo colocar outra folha. Todo dia a folha no poste. Era muito artesanal. Era tudo muito artesanal. O mais artesanal foi uma fase que eu nunca vou me esquecer dessa fase, que eu fico pensando, gente, eu era louca. Não tem como. Foi uma fase que o Lucas ainda, quando ele entrou na Marconi, ele entrou lá como telemarketing. E ele tinha vergonha de falar, mas ele tinha que trabalhar lá. E aí ele entrou como um telemarketing. E naquela época, eu fazia tudo, eu sozinha fazia tudo.
Tudo. Desde a parte elétrica eu fazia, supervisão, tudo, compras, eu lembro, tudo. Tinha uma tomada, essa tomada tinha um Benjamin e vários rabichos. Era isso, assim, era uma bomba. Quando eu tinha que contratar alguém para cuidar da rede, eu ficava no cangote do cara que eu queria ver o que ele estava fazendo, porque era a última vez que eu ia pagar, as outras eu que ia fazer, né? Então era uma fase assim. Mas eu tinha naquela época uns 10 pré-vendedores. Na época da Neiva, né? E cada cliente meu, olha só, cada cliente tinha o seu pré-vendedor. E cada pré-vendedor tinha o seu mailing, os seus leads. Então você ligava nas Casas Bahia, ele também, ela também, ela também. Cada um tinha um nome diferente. Ou você perdia dias para achar um nome e ele perdia mais dias, porque eram planilhas de Excel que não se comunicavam. Imagina, bagulho. E aí foi quando o Lucas começou, foi na saída de uma supervisora que eu falei assim, eu vou pirar. Ficou chorando lá. Eu falei assim, eu não vou conseguir dar conta agora disso, eu não sei o que eu faço. E aí eu falei pro Lucas assim, faz um sistema. Eu nunca vou me esquecer, eu falei, faz um sistema, né, automatiza isso. Ele viu meu desespero, acho que eu estava chorando, né, como é que eu ia fazer, porque eu já estava ficando pirada, e aí foi quando ele começou a criar, né, ele começou a informatizar todo o processo, automatizar tudo, e aí ele criou um CRM, e aí nós começamos a trabalhar de forma profissional, porque era muito amador, mas era muito artesanal. Era muito artesanal. Mas esse processo da pré-vendas começou a ficar tecnológico, mas pouco se falava de CRM na época. Eu escutava porque aprendi na faculdade na parte de desenvolvimento de sistema. Só que tudo era manual. Então, assim, a menina agendava uma reunião, aí tinha que mandar um arquivo para a Valkyria, aí a Valkyria pegava esse arquivo, mandava para o vendedor, aí agendava, mudava a data da reunião aqui, aí voltava, então ela tinha que ficar controlando, e um dia antes da reunião ela tinha que confirmar. Eu não sei como ela fazia isso, eu falava assim, impossível você controlar isso de forma manual. Eu falei, vamos desenvolver um sistema. Manual, E aí, no final das contas, foi o super trunfo nosso, porque aí a gente tinha um sistema, com todos os dados compartilhados, fazendo a questão de compliance em relação aos concorrentes, porque o concorrente ele perguntava assim pra gente, Lucas, mas você atende aqui a Megavig e você atende a outra empresa de serviço. Isso. Como que você vai garantir pra mim que a menina não vai agendar a mesma reunião para as duas empresas? O sistema fazia o controle. Então, quando a Valkyria ela agendava para as Casas Bahia, as Casas Bahia sumia no sistema por 90 dias, para só depois, porque... De 90 dias voltava. Mas no mercado não tinha um software? Não. Por causa que... Nem similar, assim, pra se adaptar? Não. Tinha, mas assim, é que a gente foi melhorando tanto o software ele tinha essa gestão de base de dados, que nenhum CRM tem base de dados hoje. Hoje alguns têm, mas a gente tinha base de dados, a gente tinha um sistema de telefonia integrado, então quando ligava para uma empresa, ficava gravada a ligação. Gravava a ligação, ia para o setor de auditoria. A auditoria escutava a ligação, preenchia um checklist dentro do CRM, se não tivesse dentro do checklist algum fator que não passou, volta para o pré-vendedor, o pré-vendedor liga de novo, tudo integrado e integrado com o sistema do cliente. Então, o cliente tinha a agenda dele, ele colocava as disponibilidades. Então, a gente começou a montar um sistema legal. Muito... Eu me arrependo hoje, talvez, de não ter dado sequência no sistema. Eu não encontro. Eu acho que nós hoje não teríamos um sistema como que você desenvolveu hoje, assim... Tudo bem, tem vários CRMs e tal, mas ele atendia muito bem, assim, era muito complexo. Tipo de operação. Mas aí a questão do conhecimento. Ele tinha, olha que legal, ele tinha as metas de cada pré-vendedor. Então, assim, cada vendedor já sabia da sua meta, aparecia no sistema e ele desenhava o perfil da reunião. Então, por exemplo... Metas de visita, né? De visita. Só que você concorda comigo que uma visita na Vale do Rio Doce é diferente de uma visita num condomínio? É o ticket, né? Então ele calculava baseado nas características da visita uma pontuação e o nosso pré-vendedor ele tinha uma meta não de volume, ele tinha uma meta de pontuação. A pontuação virava prêmio, então era tudo amarradinho lá. Com o cliente, com o perfil, com checklist, com tarefa, com áudio. Então é muito difícil. A Luciana tenta hoje achar até hoje um sistema e ela apanha muito. Difícil, né? Porque foi feito bem sob medida, né, para o nosso negócio. Eu tinha um desafio lá que era o seguinte, eu olhava dentro do relatório da operação, eu olhava assim, a gente tinha todas as métricas de ligação. E 50% das ligações elas não atendiam. Eu falava, caramba, como é que no B2B o telefone não atende? É uma empresa, tem que atender o telefone.
Eu falei, caramba, se 50% eu tenho aqui 25 pré-vendedores e 50% não atende, se 100% atendesse, concorda que eu conseguia fazer o mesmo trabalho com metade dos pré-vendedores. Aí eu contratei uma empresa de TI, pedi para eles montarem um robô que ligava para todo mundo automático. Aí saía ligando, o sistema rodava o dia inteiro. Sabe aquela ligação que toca seu telefone, aí você atende e esperando desliga? Aí o que acontecia? Puta, eu xingava dele pra caramba quando fazia. O sistema me devolvia essa listagem com todos os telefones que atendiam. E aí eu subia essa informação na base e eles tinham as informações. Esse telefone atende, esse não atende, esse daqui dá ocupado. Então a gente foi melhorando o CRM, então a assertividade era muito. O meu Jonas aqui, que é vendedor hoje da Prime Bid, a gente dava 70, 80 reuniões por mês. A gente conseguiu trazer muita produtividade para o processo, com tecnologia, mas muito olhando para essa parte de comunicação. Mas era um desafio. Legal. Difícil replicar hoje dentro de um processo de pré-vendas. Foi um desafio a vida toda, né? A nossa empresa, a WA. E por que você resolveu sair? Falam a boatos que eu te demiti, tá? Que é uma mentira. É uma mentira. Não, ele não me demitiu. Só desligou. Não, nem desliguei. Por que você saiu pra gente esclarecer e fazer um corte, Ara, pra colocar lá pra rodar lá? Não, assim, abrindo o coração e falando Isso, a fala verdade, não, ele não me demitiu. O que aconteceu foi que eu não queria mais morar aqui em São Paulo. Aí eu fui morar no litoral. E eu cuidava da parte administrativa, financeira. E aí ele começou a cuidar da parte comercial. Eu lembro que eu fui em 1, 2 reuniões que eu fiquei de boca aberta vendo ele, que não fazia área comercial. Ele foi numa reunião e nós saímos daquela reunião. A primeira que ele falava para mim assim: "Ô, Valquíria, você não tem que falar essas coisas para o cliente." E eu falava, porque era o meu jeito de falar. Se você falava assim, sempre deu certo, né? Se você falasse assim para mim: "Valquíria, tá, eu vou te contratar. Que garantia você me dá que eu vou ter fechamento?" Eu falava: "Nenhuma." Eu falava: "Nenhuma." Porque realmente eu não tinha como te dar garantias. Muitas coisas eu falava a verdade para o cliente. E os clientes gostavam daquele meu jeito, né? Eles gostavam, né? Assim, olha, eu gostei que você tá falando a verdade. Eu fui uma vez como é o nome? Não precisa ser tão direto assim, né? Tejofran? Às vezes, né? Não era na Tejofran. Aqui perto da Barra Funda, uma empresa bem grande, acho que agora não tem mais. Aganá. Não. Embrase. Na Embrase. Eu tô lá na reunião na Embrase, aí o cara de marketing, mais fulano, mais beltrano, mais ciclano. Eu lá, ai meu Deus. Né? E aí conversa vai, conversa vem, e o cara falou assim: "Quantas reuniões você vai marcar?" 25. Tá, e se você não marcar 25? Não, eu vou marcar 25. Mas se você não marcar 25? Olha, eu sempre marco 25. Eu sempre marco 25, vou dar um jeito. Assim, eu coloco mais uma pessoa, né? A minha meta com você vai ser 25. Mas aqui nós marcamos uma média de 50, 70. Falei, então você nem me contrata. Fica com seu pessoal, porque eu não vou marcar 50. Eu marco 25. Essa é a média. Eu tenho lá X pessoas e fazendo, né, aquele número, aquele volume de contatos, a gente consegue marcar uma média de 25. Né? Não, era ele. Acho que ele quis espremer para ela puxar mais para cima. O que ele estava contando? Ele estava computando que a Embrase recebia muitas solicitações. Era inbound. E aí ele estava, meu telemarketing marca 50, 70. Mas eu falava para o cliente, então fica com a sua turma aí, porque eu não consigo. Hoje eu entendo, porque você estava preocupado muito com a entrega. Eu criticava a venda, mas você estava preocupado com a entrega. Ele me criticava pra caramba. Quando saía de uma reunião, ele falava: "Por que você falou isso? Porque você falou aquilo? Você não pode, você tem assim, que falar assim, você tem que falar assado." Só que o cara, na hora que ele vai te receber, ele não quer saber da tua empresa. Ele sabe que você tem limpeza, sabe? Então assim, vai ter reunião que vai ser ruim. A maioria vai ser ruim. E ela vem... Mas tinha cara que gostava por conta da transparência, assim. Ela já falou o pior. Eu já falava, vai ter cliente que não vai te atender, vai ter cliente que vai te atender em pé. Acontecia isso mesmo. Vai ter cliente que vai dizer que não marcou reunião. Já foi atendido na portaria, mano. Sim, vai acontecer. Quando eu fui vender Prime Bid pro bando, ele chegou lá, me recebeu e falou assim: "Lucas, eu tenho uma reunião, dá pra 15? 15 minutos? Consegue?" Então.
Isso porque é meu amigo. Imagina se não fosse. Não era muito amigo, não. Nós tínhamos um cliente. Nós tínhamos um cliente que ele reclamava direto porque o cliente, ele ia na reunião, apesar dela ter sido confirmada, ele ia na reunião e a reunião era cancelada. Poxa, eu fui na reunião, perdi tempo, gasolina, não sei o quê, mas, nossa, ele esperneava e eu ficava quietinho, falava assim, nem adianta eu falar que agora ele tá muito nervoso. Deixa quieto. E toda vez que ele marcava reunião comigo, sabe o que ele fazia? No meio do caminho, ele cancelava. Era uma reunião para falar sobre reagendamento e ele reagendava essa reunião para falar sobre reagendamento. Eu já chegando na cidade, ele falava que não ia dar para atender. Teve um imprevisto. Né? Então... Os desafios, né? Mas era... Você fugir da... pergunta. Não, então, ele não me demitiu. Era uma vontade minha de cuidar da WA, mas da deixando, praia. Mas estar no litoral, morando no litoral. Eu não quero ficar uma velhinha para poder aproveitar minha vida. E ela administrava a parte financeira. Isso. E o Lucas cuidava da parte toda operacional, da parte comercial. De TI. De TI, isso. Mas olha como foi bom. Hoje, olha só aonde que o Lucas foi parar. Quando começou a pandemia, até a pandemia, estava tudo bem. Nós trabalhávamos, nós éramos sócios. Não, mas ele te demitiu. Não, acho que não. Não, porque, quando foi a pandemia, o que aconteceu? Nós lá, ociosos dentro de casa, ele focou direto na Prime Bid, criando um produto diferente, e eu continuei focando na WA, como é que a gente ia sobreviver. Foi quando nasceu a ideia da WA Assessoria. Vamos voltar ao que era lá no começo, porque eu atendi Ásia, atendi Grabber na assessoria, era nesse modelo. E hoje, acredito que muito melhor, porque hoje nós temos muito mais experiência e a gente consegue pegar todo o nosso know-how e levar para dentro da empresa. E o Lucas focou na Prime Bid. E aí nós seguimos caminhos diferentes. Ele seguiu o caminho... Não. Acho que não. A pandemia nos demitiu. Acho que a pandemia mudou tudo. Porque quando veio a pandemia... era pernas para quem te quer, porque quem que vai fazer reunião presencial? Mas até antes Mas na separação sempre tem a pessoa que tem a iniciativa, não tem? Ela ficou com a empresa inteira para ela. A WA. E ele fiquei com a WA e ele ficou com a Prime Bid. Continuei com o que eu tinha, com o que era meu, e ele foi alçar novos voos. Então, pessoal, eu fui o demitido, então. Tá esclarecido. Eu fui o demitido. Não, ele não foi demitido também. Eu gostaria de que ele ficasse... O Lucas, ele fez a WA crescer muito. Né? Ele transformou a WA daquela fase artesanal para a fase tecnológica. Ele estudou muito. Então, na fase que eu saí da parte operacional... ele desenvolveu muita coisa lá dentro, ele passou a conhecer, coisa que ele não fazia. E ele começou a estudar e aprender e ver e visitar cliente, se relacionar com os clientes, e aprendendo com os clientes. Então, assim, ele teve um up muito grande. E hoje ele está aqui, hoje ele está Prime Bid, está no Bootcamp, ensina as pessoas que poderiam, tá na Bahia, né, pessoas que estão aí no mercado há quantos e quantos anos e que solicitam a presença dele para dar para trazer mais informação, uma outra visão, com resultado. Então eu tenho assim muito orgulho de ter trabalhado com ele durante muitos anos. Elogio de mãe vale? Vale, né? Mas vamos só para a gente não encerrar, mas só para trazer nos dias de hoje, né? Com toda a sua experiência, como é que você vê hoje o SDR nas empresas? Eu acho necessário, tá? Primeiro que eu acho necessário, é importante ter alguém dedicado a isso, mas eu acho ainda que precisa... acho que ainda falta, vou generalizar aqui, né? Ainda falta uma conexão do comercial com o SDR. Eu ainda acho que em muitas empresas eles têm objetivos. Ainda não está claro qual que é o objetivo do SDR. Muitas vezes o SDR é contratado para que ele venda. Não, ele é contratado para gerar oportunidade, porque quem vai vender é o comercial. Então, é entender que ele faz parte do processo comercial, ele não é
o gatilho ali, não é ele que vai fazer. Tem muito cliente que fala assim, marca reunião para mim que eu sento lá na frente do cliente e eu vendo. É o pior. Né? Esse é o pior. É o pior. Só marca reunião. E aí, se você marca a reunião e ele não vende, é como se a reunião... E aí entra naquela história tudo de novo, né? A reunião não está qualificada. Então, mas eu vejo que ainda é uma necessidade, grandes contas, você só vai conseguir chegar através desse trabalho de formiguinha, conseguir identificar quem é, né? Então, acho que... Eu acho que um valor, Bando, que o pessoal não coloca dentro do SDR é a parte de tratamento de dados. Pô, eu faço 100 ligações, a gente fazia 100 ligações por dia. Dessas 100, uns 30 a gente conseguia falar com o decisor. Então, todo dia eu falo com 30 pessoas, no mês eu falei com 600 decisores. Só que eu agendei 20 visitas. A empresa, ela tá focada nas 20 visitas. Só que os 600 dados que eu tive, nome do decisor, época de cotação, quadro, se isso não for bem trabalhado e as empresas não enxergam valor nisso, isso é um patrimônio da empresa. Porque eu tenho 600. Quando chegou no final do ano, eu tenho mais de 10 mil nomes. No outro ano eu tenho mais 20 mil. E aí eu já começo a ter volume e a otimização do trabalho do pré-vendedor. Mas se você chega numa empresa, você não tem CRM, você não tem dados, você vai ser o construtor de tudo isso. Só que se a percepção do cara que te contratou é de já começar entregando resultado, fazendo gol, você vai pular uma etapa de construção, formatação de CRM, formatação de dados. Essa expectativa ela precisa estar muito bem alinhado. E o que a Valquíria falou entre as duas áreas, são áreas distintas, com o mesmo trabalho que é gerar reunião. Mas qual é um erro muitas vezes que a empresa tem? Ela fala assim, não, eu vou premiar o meu pré-vendedor por venda. Porque eu quero que ele agende visitas boas. Isso. Só que o que acontece? O pré-vendedor começa lá, ele liga, ele agenda reunião. Só que não tem um vendedor muito bom. Ele é penalizado, a produtividade dele, porque o vendedor não está fazendo um bom trabalho. O que eu vejo que hoje entra dentro das melhores práticas com esse acordo entre vendedor e pré-vendedor? Esse pré-vendedor ser comissionado por volume de reunião, e eu gosto pela qualidade da reunião, uma comissão quantitativa e qualitativa, mas ele tem um percentual pequeno dentro dessa venda. Então ele ganha sobre a produtividade, mas ele tem um percentual. Você conseguir balizar essas duas premiações para ele estar alinhado nos dois pontos. E tem um SLA. O que é uma reunião qualitativa? Sim. É tamanho de empresa, é decisor? O que é esperado? Porque se tiver no genérico, boas reuniões, ferrou. Vai ter briga com o vendedor e com o pré-vendedor o resto da vida. Isso eu acho fantástico, porque se o CRM é pobre, você não consegue fazer nada, né? Sim. E é isso. Muito obrigado aí pelo convite. Quem é quem agora? Quem é quem? Todo mundo já sabe que quem tá aqui, a Valquíria, que é minha mãe, eu só cheguei aonde eu cheguei por conta de lá atrás, pela oportunidade, pela confiança que ela sempre teve na questão do desafio, essa veia empreendedora de família, eu tenho certeza que se eu não tivesse, eu não teria ido por esse caminho. Então, se colocasse lá para colocar o papelzinho no poste? Nem pensar. É muito difícil de você querer empreender uma vez onde você não vê o que é. E hoje o empreendedor no Brasil, ele é muitas vezes o vilão da história, ele é vendido como vilão. Agora, quando você tem o modelo dentro de casa e você começa a ver esse modelo que funciona, retroativo, sua mãe lá batalhando, botando parafuso, você fala assim, cara, se a minha mãe tá de 4 debaixo da mesa, botando parafuso, instalando rede, cara, quem sou eu pra ficar pedindo dinheiro pra ir no shopping com ela? E você quer estar junto, porque você tá crescendo junto. E aí é o caminho da sucessão familiar de, cara, esse é meu exemplo, eu quero ultrapassar porque eu quero, pô. Ela se ferrou, ela se deu mal, ela não conseguiu estudar o que tinha pra estudar. E eu tive todas as oportunidades. Então, o mínimo é eu entregar acima do que ela tá entregando aqui. É o mínimo que eu posso fazer. Então, eu devo tudo a ela. Bando, nós só contamos do papelzinho no poste, mas uma hora nós vamos te contar outras coisas. As mudanças. Como que eram feitas as nossas mudanças. Não, vou contar. Mas ela é mão de vaca. Nossa, mão de vaca. Eu tive que fazer um tratamento para desbloquear isso. A gente fazia um tratamento. Assim. Dava. Ela nadava com a aspirina na mão o mar inteiro e ela não permanecia. Eu olho uma vez lá embaixo. Agora eu entendo por que você é assim. Olha assim, Valquíria, mas não chega carro aqui no centro, né? Como é que a gente vai fazer a mudança? Ela, já resolvi. Eu falei, mas como você resolveu? Não chega carro, não chega caminhão aqui, porque a gente estava no centro de São Paulo. Não resolvi. Aí quando eu olho da janela, o carroceiro, com a carroça nas costas, ele levou, Bando, 20 cadeiras e 20 mesas. Ele amarrava assim, ó, por baixo da carroça. Computadores, fez a mudança da empresa. Ele desceu ali, seguro, cara, ele desceu a Praça do Correio,
Ele levantou os 2 pés assim, ó. Isso, e deixou e foi embora. Assim, isso. Computador na carroça. Isso, Mas, lembra? Mas esse é ele cheio de vergonha. Mas esse é o tesão do empreendedorismo. Você faça o melhor com aquilo que você tem. Esse é o desafio. É isso aí, pessoal. Foi boa. Obrigado pela presença. Foi uma honra ter minha mãe aqui nesse episódio. E é isso aí, pessoal. Valeu e até a próxima quarta.